Olá, alunos do agrupamento F, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Antes da pandemia, a gente já tinha começado a estudar o sistema de numeração. E a gente vai rever um pouquinho dele, tá? Para poder estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Lembra que o sistema de numeração serve para a gente fazer a leitura desse número. Conseguir fazer uma leitura melhor. Se o número for muito grande, saber se ele é milhão, bilhão e assim por diante. Primeiro vamos entender como é que funciona nosso sistema de numeração. Se eu pego um número pequeno, vamos considerar esse número aqui como pequeno, suponha que eu tenho até o 300, esse número aqui, 354, né? Por que ele é lido 354? Porque se eu escrever ele aqui na tabela, conforme a ordem, aqui vem o número da unidade, seria o 4. Aqui o da dezena, o 5. E aqui o da centena, que é o 3 que está ali. Então, ao invés de ler 354, por que eu leio 354? No nosso sistema de numeração, cada número que está à esquerda, ele é 10 vezes maior do que está da direita. Então, por isso que aqui é a unidade e aqui já é dezena, porque isso aqui está multiplicado por 10. Então, eu não leio 5, 4, eu leio 54. Então, esse 5 tem um chamado valor posicional, que é 50. Então, aqui, ó, se eu for decompor, eu tenho 4, mas aí aqui eu tenho 50. E por que aqui eu leio 300 e não 3? Porque aqui a centena é 10 vezes maior que a dezena. 10 vezes 10 dá 100 centenas, por isso eu leio 300. Então, 354. Então, aqui ficaria o 300. Então, na decomposição do 354, seria 300 mais o 50 mais o 4. Tá, então, como você falou, professor, esse aqui é multiplicado por 10, esse aqui é multiplicado por 100. Isso, daria para fazer uma decomposição maior ainda. Porque o número que você está vendo aqui é o 3, né? Mas por que ele é 300? Porque é 3 vezes 100. Porque ele está na centena. Mais os 50 aqui seria 5 vezes 10. Por quê? Porque o 5 está na dezena, por isso que é 10. E mais o 4. Poderia escrever 4 vezes 1? Poderia, porque 4 vezes 1 é 4, né? 4 vezes 1, porque o 4 está na unidade. Então veja como a gente decompôs 354, né? A gente decompôs como 3 vezes 10, que dá 300, mais 5 vezes 10, que dá 50, mais 4 vezes 1, que dá 4. 354 é escrito dessa forma. Muito bem. Vou apagar esse aqui por falta de espaço, mas depois é só você voltar e ver o vídeo novamente. O bom é que você pode ver o vídeo quantas vezes quiser para poder estar entendendo a matéria. Vamos pegar um número bem grande. Suponha que você olhe uma placa e lê o número assim, 2, 5, 1, 4, 6, 7, 3, 5, 8. Você vai falar, professor, como é que eu leio esse número? Se você colocar ele nessa tabela, você vai conseguir ler. Olha só, se eu colocar o 8 aqui, o 5, o 3, aqui eu leria, né, 358, só essa parte aqui. Mas continuando, agora vem o 7. Ó, como o 7 ele já passou para a segunda classe. Todo número que está nessa segunda classe eu vou ler milhares, né? Então já é classe do 1000. Hora de ler eu falo 1000.
Então, até aqui era 358, se eu for ler esse número todo, já é 7.358. Se eu coloco mais um número, o 6 aqui, ele já é na dezena de milhar, então é 67.358. Vou colocar o 4 aqui, ele ainda está no milhar, mas agora é centena de milhar, porque ele é a terceira ordem. Então é 467.358. Continuando, tem esse 1 aqui. Esse 1 já foi para a terceira classe, a dos milhões. Como ele está na primeira ordem, ele é a unidade. Então, como é que eu ia ler? 1.467.358. Mas tem esse 5 aqui. O 5 ainda está na classe dos milhões. Só que agora ele está na dezena dos milhões. Então, é 51.467.358. E por fim esse 2 aqui. Esse 2 ainda está nos milhões, mas está na centena. Então por isso é 200, porque é centena. 251.467.358. Então na hora de você escrever um número, é bom você separar ele de 3 em 3. Que aí, como você já vê 3 classes, você sabe que esse aqui é do milhão, esse aqui é do milhar, essa aqui é da unidade. Se tivesse mais um número aqui, você separa de 3 em 3, né? Aí esse 9 já passaria para a classe do bilhão. Ok? Muito bem. De acordo com a leitura, então, feita, como é fácil fazer, você sabe então que cada número tem seu valor posicional. Por exemplo, esse 6 aqui, ele não é o 6. Ele está lá no milhar, então ele tem seu valor posicional. Para saber, você coloca o 6 e o restante você acrescenta 0. Então, olha só, esse número é o 60.000. Então, o valor posicional do 6 é 60.000. Ao invés de pôr pontinho, eu gosto de fazer mais separado assim, ó, tá? De 3 para separar, para ficar fácil de ler. Se eu quiser saber o valor posicional desse 1, esse 1 está aqui, ó. E o resto eu completo com 0. Então, se eu for ler ele aqui direto, dá 1 milhão. Então, o valor posicional dele é 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Se eu quiser saber o valor posicional desse 5, esse 5 está aqui, com mais um 0, o valor posicional dele é 50, então ele vale 50, ele não vale 5, né? Ele vale 50. Aí o 50 adicionado com 8 daria 58. Tranquilo, pessoal? Então, esses são as ordens e classes dos nossos números e a leitura, tá? Na próxima aula a gente vai falar então sobre os valores, sobre sequência numérica na reta, tá? Um abração a todos.